Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 3. Estamos indo para a 16ª videoaula. Vamos falar de multiplicadores de Lagrange, primeira parte. Introdução. Anteriormente, vimos como encontrar valores máximo e mínimo de uma função de duas variáveis. Para multiplicadores de Lagrange, também vamos encontrar valores máximos e mínimos, só que vai ser sujeito à restrição, ou seja, sujeito a condições. Então, eu coloquei um exemplo de uma função de duas variáveis, que vai nos ajudar porque é possível fazer interpretação geométrica. Tá? Vamos trabalhar com multiplicador de Lagrange também para funções de três variáveis. Então, vamos lá. No exemplo, eu coloquei uma superfície, que é representada por uma função de duas variáveis. Coloquei a minha restrição ou a minha condição por este plano, que vai interceptar nosso paraboloide. E o nosso objetivo é encontrar o valor máximo ou o valor mínimo dessa função restrito a essa condição que é este plano. Então, para isso, nós vamos usar os multiplicadores de Lagrange. Então, para entendermos melhor, é interessante olhar para as curvas de nível. Então, o que acontece? Eu coloquei um plano aqui, que é o plano paralelo ao plano x, y. E este plano ele vai interceptar nosso paraboloide de tal forma que será um corte igual uma elipse. Coloquei outras curvas de nível aqui também. Eu coloquei uma curva de nível f de x, y igual a d2, que provavelmente é a interseção da nossa paraboloide com o plano x, y. Coloquei uma outra aqui também, que deve ser um pouco abaixo, mas isso não vem ao caso. Aí o que eu queria falar é o seguinte. Essa curva aqui, que no caso é uma reta g de x, y igual a c, é a curva de nível do nosso plano, passando aqui neste ponto. Poderia ter outras curvas aqui, no nosso caso, outras curvas que sejam a nossa restrição. Poderia ter, não necessariamente vai ser uma reta, tá? Neste caso aqui, como for um plano, nós temos uma reta. Aí a gente teria que olhar para a seguinte informação. Nós vimos que o vetor gradiente de uma função de duas variáveis sempre vai estar apontando para onde tem a maior taxa de variação, Então vamos supor que o de azul aqui seja o gradiente da nossa função f de xy. E o vetor gradiente da nossa função g de x, y igual a c esteja apontando para o outro lado. Neste caso, o que vai acontecer? Os vetores gradientes serão paralelos. Os vetores gradientes sendo paralelos, podemos escrever, o vetor gradiente de um é igual ao vetor gradiente de outro vezes um lambda. E esse lambda é um valor real qualquer. Então, através dessa equação, nós vamos conseguir encontrar os valores de x e de y de tal forma que tenhamos os valores máximo e mínimo da função restrito àquela condição. Então, é o que vamos fazer, beleza? Vamos falar dos multiplicadores de Lagrange de uma forma mais formal, Vamos apresentar um método de Lagrange para maximizar uma função genérica, aqui uma função f de x, y, z, sujeita a uma restrição ou vínculo. A gente pode falar que essa restrição também é um vínculo, da forma g de x, y, z igual a k. Beleza. É fácil explicar a base geométrica do método de Lagrange, que a gente fez anteriormente, para funções de duas variáveis. Então, vamos começar tentando determinar os valores extremos f de xy sujeito a uma restrição g de x, y igual a k. Então, nós vamos tentar chegar ali e explicar novamente de uma forma mais formal para funções de duas variáveis. Em outras palavras, queremos achar os valores extremos de f de xy quando o ponto xy pertence à curva de nível g de xy igual a k. Foi o que a gente fez lá no exemplo anterior. Pessoal, como estamos interessados em encontrar os nossos valores extremos da função f de xy no ponto xy da nossa curva g de xy igual a k, é interessante olharmos para as curvas de níveis. Então, aqui tem um outro exemplo para entendermos essa ideia. Então, é o seguinte, aqui eu tenho várias curvas de níveis, onde que o f de xy igual a 11, 10, 9, 8, 7, e tenho a minha restrição. A minha restrição aqui é o g de xy, que é igual a k. Ok? Então, vamos ir falando em cima desse exemplo. Para maximizar a minha função de duas variáveis sujeita à minha condição, é preciso determinar o maior valor de c, tal que a curva de nível f de xy igual a c intercepta g de xy igual a k. E isso vai acontecer quando essas curvas se tocarem. Essas curvas elas vão ter uma reta tangente aqui, ou seja, neste ponto em comum. Caso contrário, poderíamos estar aumentando o valor de c aqui até encontrarmos essa tangência.
Isso significa que as retas normais no ponto x0, y0, onde as curvas se tocam, devem ser a mesma. Resumindo, né, os vetores gradientes serão o quê? Paralelos. Então, para isso, o vetor gradiente de f no ponto x0, y0 tem que ser igual ao vetor gradiente de g no ponto x0, y0 vezes um escalar lambda. Tá? Esse tipo de argumento também se aplica para os problemas lá dos valores extremos de funções de 3 variáveis. Tá? Então, nós vamos ver isso mais adiante. A ideia dos multiplicadores de Lagrange para funções de 3 variáveis é parecida com os multiplicadores de Lagrange para funções de 2 variáveis. Né? O procedimento que vamos fazer é o mesmo, só a interpretação geométrica é diferente, obviamente. Né? Em vez das curvas de nível da figura ao lado, devemos considerar a superfície de nível f de x, y, z igual a c. Né? Então, se estamos trabalhando com funções aí de 3 variáveis, não vamos ter curvas de níveis, vamos ter o quê? Superfícies de níveis. E argumentar que o valor máximo da nossa função será ali, né, no f de x0, y0, z0 igual a c. Então, a superfície de nível f de x, y, z igual a c é tangente à superfície de nível g de x, y, z igual a k. E então, os vetores gradientes também serão o quê? Paralelos, e podemos escrever o seguinte: o vetor gradiente de f no ponto x0, y0, z0 é igual a lambda, que é um escalar, vezes o vetor gradiente de g no ponto x0, y0, z0. Esse número alfa, né, esse escalar alfa na equação, é chamado de multiplicador de Lagrange. Ok? Agora, vamos ver o procedimento para encontrar os valores extremos da minha função, dado a minha restrição, a minha condição. Né? Vamos lá, o método é o seguinte: método dos multiplicadores de Lagrange. Para determinar os valores máximo e mínimo de f de x, y, z sujeitos à restrição g de x, y, z igual a k, supondo que esses valores extremos existam, né? E que o vetor gradiente de g seja diferente de zero sobre a superfície g de x, y, z igual a k. Ok. Então, primeiro passo, determine os valores de x, y, z e lambda, o meu multiplicador de Lagrange, tais que... Então, temos aquela equação que vimos anteriormente, né? Tal que o vetor gradiente de f de x, y, z seja igual a meu multiplicador de Lagrange, que é o lambda aqui, vezes o vetor gradiente de g. E também a minha restrição, né? A minha restrição, no caso, seria o g de x, y, z igual a k. Então, nós vamos partir sempre dessas duas equações para encontrar os valores de x, y e z, tais que acontecem essas duas coisas. Ok? Então, nós vamos montar alguns sisteminhas e resolver isso a fim de encontrar os valores de x, y, z e lambda. B. O segundo passo é calcular f em todos os pontos x, y, z que resultam no passo A. O maior desses valores será o máximo de f e o menor será o mínimo de f. Então, isso é muito interessante, né? Alguns acham até mais fácil utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange para encontrar valores máximos e mínimos. Vamos descrever os passos para encontrar esses valores extremos. Então, é o seguinte, vamos escrever primeiro a função vetorial, o vetor gradiente de f igual a lambda vezes o vetor gradiente de g, em termos de suas componentes. Ou seja, o vetor gradiente de f é o quê? É a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z. Como isso é igual a lambda vezes o vetor gradiente de g, vamos ter que lambda, a primeira componente aqui do vetor gradiente de g, é a derivada parcial em relação a x, segunda, derivada parcial em relação a y, e terceira, derivada parcial em relação a z. E também vamos escrever nossa restrição, né? Ou nossa condição, que é g de x e y, z igual a k, e isso será dado no exercício. Ok? Então, isso é um sistema de 4 equações e 4 incógnitas, né? Envolvendo x, y, z e o lambda. Lambda, lambda. Mas não é necessário calcular de modo explícito os valores para lambda. Nós vamos ver isso no exemplo, tá certo? Agora é o seguinte, pessoal. Para funções de duas variáveis, o método dos multiplicadores de Lagrange é análogo a esse que acabamos de ver, né? Para acharmos os valores extremos de f sujeito à restrição de g envolvendo duas variáveis, vamos olhar para os valores de x e y e lambda, tá? De tal forma que o vetor gradiente de f tem que ser igual a lambda vezes o vetor gradiente de g envolvendo duas variáveis, e a nossa condição também que envolve duas variáveis. Isso vai nos levar à solução de um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Por quê, né?
Quando a gente faz esse processo envolvendo duas variáveis, nós vamos ter que o vetor gradiente de f, a primeira componente aqui, né, é a derivada parcial em relação a x, a segunda é a derivada parcial em relação a y. Isso tem que ser igual a lambda vezes aqui a derivada parcial em relação a g, a derivada parcial de g em relação a x e a derivada parcial de g em relação a y. Então, vamos ter três equações envolvendo três incógnitas, x, y e lambda. Então, vamos para o exemplo, né? Finalmente, vamos ver como encontrar esses multiplicadores de Lagrange. Então, é o seguinte, olha, eu peguei um exemplo que já fizemos anteriormente, tá? É um exemplo lá da caixa, era uma caixa retangular sem tampa, e ela deveria ser construída com 12 metros quadrados de papelão. E ele pedia para calcular o volume máximo dessa caixa. Então, olha que legal. Ele quer o volume máximo dessa caixa e ele deu a nossa condição, a nossa restrição, que no exercício, nos problemas, normalmente vai ficar de forma implícita e vocês vão ter que montar, né? Então, vamos lá. Olha. Primeiro, sejam x, y e z. X, o comprimento, y, a largura e z, a altura, respectivamente, da caixa em metros. Queremos maximizar o volume, que vai ser, no caso, x vezes y vezes z, sujeito à restrição. E a restrição ele deu, que falou o seguinte, uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Ou seja, a área total dessa caixa, tirando a tampa, obviamente, tem que ser de 12 metros quadrados, né? Então, você tem lá, ó, x vezes z, que é esse lado, né? Então, você tem duas vezes ele, mais y vezes z, ou seja, esse lado de cá e o lado de trás, mais a parte de baixo, né? Que é x vezes y. Isso tem que ser igual a 12. Então, a nossa condição, nossa restrição será o g de x, y, z, envolvendo três variáveis. Utilizando o método dos multiplicadores de Lagrange, nosso objetivo aqui é encontrar o x, y, z e lambda, de tal forma que o vetor gradiente de v seja igual a lambda vezes o vetor gradiente de g. Ok? Então, v nós temos a nossa função, que envolve três variáveis, né? E g nós temos essa outra função também, que envolve essas três variáveis, que é a nossa condição. Então, nós vamos aplicar ali os multiplicadores de Lagrange. Olha como é que fica legal. Nós vamos aplicar a nossa equação, né? Fica, olha, a derivada parcial de x, que é igual a lambda, vezes a derivada parcial de g em relação a x, né? Então, vamos, ó. A derivada parcial de v em relação a x é yz. Então, yz. A derivada parcial de g em relação a x, aqui fica 2z, aqui zero, e aqui fica y. Isso tudo multiplicando com lambda na frente, né? Então, vocês vão fazer isso para todos. Lembrando, né, que essa igualdade aqui vai nos ajudar a trabalhar com os multiplicadores de Lagrange. Lembrando que esse lambda é o multiplicador de Lagrange. Então, quando vocês montarem ali o seu sisteminha, vocês vão encontrar essas três equações e lembrando que tem que usar também a nossa condição, ou seja, a nossa restrição, tá bom? Pessoal, o nosso objetivo agora é encontrar o valor x, y, z, dado as quatro equações que encontramos, tá certo? Não é simples resolver esse sisteminha. Não é toda vez que a gente vai resolver da forma que a gente estava acostumado, né? Dessa vez, nós vamos fazer algo mais engenhoso, algo que vai dar mais trabalho. Algumas pessoas falam, não, mas como que ele imaginou isso? Para alguns exercícios, as técnicas são parecidas, tá? Então, vocês têm que praticar bastante para ver algumas técnicas. Aqui é o seguinte, olha, eu vou pegar essas três primeiras equações e vou deixar o lado esquerdo sempre os mesmos números, né? Então, aqui, por exemplo, tem y e z, vou envolver a variável x. Multiplica todo mundo por x, eu posso? Pode. Multipliquei todo mundo por x, é o x aparecendo aqui. Olha. Antes não tinha, né? Na segunda, não tem o y, multiplico todo mundo por y. Beleza. E na terceira, multiplico todo mundo por z. Então, vou ter essas novas equações que eu vou chamar de 5, 6 e 7. Então, agora vamos analisar alguns casos. Observe que o meu lambda tem que ser diferente de zero. Por que o lambda tem que ser diferente de zero? Se o lambda fosse igual a zero, esse cara aqui ia zerar, esse cara aqui ia zerar, esse cara aqui ia zerar. E quando fôssemos para a equação 4, ia que ser 0, 0, 0 igual a 12. Isso não poderia acontecer. Então, o lambda tem que ser diferente de zero. Agora é o seguinte, de 5 e de 6, né, igualando essas duas aqui, nós vamos ter o quê? Vamos ter que essa parte de dentro tem que ser igual a essa parte de dentro, ok? E escrevemos aqui, né? O que nos fornece, se você simplificar aí, você vai ter que xz é igual a yz. Mas z tem que ser diferente de zero.
Se o z fosse igual a zero, teríamos que o volume é zero, então não pode ser, né? Dessa forma, temos que o x igual a y. X igual a y. Beleza, já estamos encaminhando aí. Agora, de 6 e 7, mesmo passo, né? Se vocês igualarem, vocês vão igualar essa parte de dentro e vocês vão chegar aqui 2xe é igual a xy. Assim como o x também tem que ser diferente de zero, né? Senão teríamos um volume igual a zero. Vamos ter o que aqui agora? Que y é igual a 2z. E se colocarmos x igual a y, que é igual a 2z, na nossa condição, na nossa restrição, vamos ter 4z² mais 4z² mais 4z², que é igual a 12. Né? Se isso é igual a 12, nós temos que o z só pode ser o 1. Né? Ah, professor, e o menos 1? Pessoal, nós estamos trabalhando com medidas, né? Então, o z só pode ser igual a 1. Se o z é 1, nós encontramos que o y e o x vão ser quanto? Igual a 2. Então, nós encontramos as dimensões de z, x e y de tal forma que tenhamos o maior volume nas condições dadas. Beleza? Então, esse foi o exercício. Alguns podem achar até mais fácil utilizando os multiplicadores de Lagrange. Exemplo. Determine os valores extremos da função f de x, y igual a x² mais 2y² no círculo x² mais y² igual a 1. Então, agora vai ser mais simples, né? Nós estamos trabalhando com funções que envolvem duas variáveis. É apenas usar os multiplicadores de Lagrange ali e correr para o abraço. Aqui eu fiz a interpretação geométrica só para vocês terem uma ideia, tá? Então, eu coloquei o gráfico da nossa função ali, f de xy, que é o nosso paraboloide, e coloquei, por exemplo, aqui o x² mais y² igual a z, que seria o meu cilindro, tá? Só que, no caso, eu quero igual a 1. Lembrando que a interseção da minha f com a minha função aqui, que seria x² mais y² igual a z, seria o quê? Seria essa curva aqui, que está descrita de vermelho nessa outra superfície, tá bom? E lembrando que a nossa restrição será o x² mais y² igual a 1. Então, nós vamos ter o quê? Um círculo, correto? De raio 1. Então, o objetivo é fazer o quê? É encontrar o valor máximo e mínimo dessa restrição, ou seja, nessa curva que tem aqui no meu paraboloide, que tem como superfície, como curva de nível, essa circunferência, né? Eu encontrar qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo dela, beleza? Então, agora vamos para a parte algébrica. O que vocês têm que fazer? A nossa condição, nossa restrição, a gente chama de g de xy. Beleza, primeiro passo. Agora vamos para a equação que utiliza ali os multiplicadores de Lagrange, que é o vetor gradiente de f igual a lambda vezes o vetor gradiente de g. Ok? Lembrando aqui, né, que o g de xy vai ser igual a 1. E já foi dado no exercício. Então, podemos reescrever a nossa equação da seguinte forma. Né? Lembrando, olha, o vetor gradiente de f, derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, igual a lambda vezes o vetor gradiente de g, que no caso é a derivada parcial de g em relação a x, derivada parcial de g em relação a y. Beleza? Então, nós vamos ter três equações, né, envolvendo x, y e lambda. Então, a primeira fica o seguinte, a derivada parcial de f em relação a x, aqui fica 2x. A derivada parcial de g em relação a x fica 2x também, só que aqui vezes o lambda. Segunda, a derivada parcial de f em relação a y. Aqui vai ficar 4y, nessa primeira parte zero, e aqui fica 4y. Derivando g em relação a y. Então, aqui fica 2y vezes o lambda. E a nossa restrição, nossa condição. Tá? Pessoal, eu coloquei as nossas três equações. E o nosso objetivo agora é encontrar o valor de x e de y. Tá certo? Observe que esse sisteminha não é igual ao do exercício anterior. Então, vamos fazer um método diferente aqui para encontrar o x e y. Tá? Então, cada exercício aí vocês vão ter um método diferente para encontrar os valores de x e y. Então, vamos lá. Nós vamos analisar os casos. Né? De 1, nós vamos ter o quê? Dessa primeira equação, que o x é igual a 0 ou que o lambda é igual a 1. Se o x for 0, você vai zerar aqui tudo. Né? Primeiro 0 igual a 0. Beleza. Agora, se o lambda for igual a 1, você tem que 2x igual a 2x. Então, vamos partir desses dois casos. Né? Quando o x é 0 ou quando o lambda é 1. Se o x for 0, nós vamos ter de 3 que o y tem que ser mais ou menos 1. De fato, né? Esse aqui é 0, então o y tem que ser 1 ou menos 1. E lembrando que aqui pode trabalhar com números negativos, não tem restrição nenhuma.
Então, fizemos o primeiro caso, né? X igual a 0, leva que y igual a mais ou menos 1. Agora, se lambda é igual a 1, temos aqui 4y para ser igual a 2y, o y teria que ser quanto? Teria que ser 0. Assim, se o y é 0, o x é mais ou menos 1. X seria mais ou menos 1. Dessa forma, os valores extremos possíveis de f são, então lembrando, né? Quando o x é 0, nós temos que o y vai ser 1 ou menos 1. E quando o y é 0, temos que o x é 1 ou menos 1. Então, calculando f nesses 4 pontos, vamos achar o que? Olha, o f de 0, 1. Se você substituir na sua função, você vai encontrar 2. f de 0 menos 1, 2. f de 1 e 0, 1. f de menos 1 e 0, 1. Aí, gente, acabou o exercício. Olha que maravilha. O maior valor aqui é nesse caso, né? É no f de 0, 1 e no f de 0 e menos 1, que deu 2. Portanto, o valor máximo de f é o 2. E o valor mínimo, o menor valor que nós encontramos, era o 1. Então, verificando a figura abaixo, nós vamos ver que isso realmente faz sentido. Olha, aqui o menor valor é quando x igual a 1. Olha, x igual a 1, nós temos aqui o menor valor e quando x é menos 1, que é lá do outro lado. Agora, quando o x é 0, né? X é 0 e o y é 1 ou menos 1, aqui, quando o y é 1, nós vamos ter aqui o maior valor. Olha como que é legal isso, né? Então, exercício pronto e resolvido. Essa foi a técnica dos multiplicadores de Lagrange. Pessoal, então para a nossa primeira parte, nós trabalhamos com multiplicadores de Lagrange usando apenas uma restrição. Na segunda parte dessa videoaula, será trabalhado os multiplicadores de Lagrange usando duas restrições. Então, como encontrar o máximo e o mínimo de uma função usando duas restrições. Isso ficará para a próxima videoaula. Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro do Sturt, Cálculo, volume 2. Um grande abraço e até a próxima.